Olá, você está no Aprendizáudio. Este conteúdo foi produzido especialmente para o concurso de agente penitenciário do estado do Ceará. Bom Aprendizáudio! Olá, bem-vindo ao Aprendizáudio. Sou Felipe Braga, professor de Direito, e vou estar com vocês no conteúdo de Direito Penal para o concurso de agente penitenciário do Ceará. Em nosso primeiro encontro, iremos tratar sobre as teorias do delito ou teorias do crime. No Brasil, a teoria tripartida é a mais aceita pelos tribunais e pela jurisprudência. Ela classifica o crime como sendo um fato típico, antijurídico e culpável. Típico porque deve haver uma previsão legal da conduta delituosa, ou seja, uma proibição da conduta no Código Penal. Antijurídico é uma contradição às normas, um ato reprovado pela sociedade e também pelo Código Penal. E culpável é uma conduta em que o agente possa ser responsabilizado. Ainda temos a teoria bipartida, que considera o crime como um fato típico e antijurídico. Ou seja, a culpabilidade, para essa teoria, não integraria o conceito de crime, apenas indica se o agente terá ou não pena. Existe ainda uma dezena de teorias do delito, mas essas são as duas mais cobradas em concursos públicos em todo o Brasil. Agora, iremos analisar a classificação do crime. A primeira classificação se dá entre crime simples, qualificado e privilegiado. O crime simples é o tipo penal básico, chamado crime básico. Quando eu estou falando sobre tipo penal, o tipo penal quer dizer uma representação, uma tipologia, no Código Penal. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, sem conter nenhuma circunstância que modifique a pena. Já o crime qualificado, o tipo penal, possui circunstâncias que tornam a pena mais elevada. Qualifica, é o crime qualificado. Por exemplo, o artigo 121, ainda se tratando de homicídio, no parágrafo 2º, vai tratar sobre as qualificadoras do crime de homicídio. Mais recentemente, foi incluído como crime qualificado o crime de feminicídio, ou seja, matar por questões de gênero é um agravante de pena. E também temos os homicídios contra autoridades ou agentes integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança no exercício da função ou decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão da sua condição. Essa qualificadora foi incluída pela Lei nº 13.142 no ano de 2015. Agora passamos a ver o crime privilegiado. No crime privilegiado, possui circunstâncias que tornam a pena menos grave que o tipo básico. O exemplo é o artigo 242, parágrafo único do Código Penal, que versa sobre o registro como seu filho de outra pessoa, ou seja, registrar como seu o filho de outra pessoa por motivo de nobreza. É um crime registrar o filho de outra pessoa como seu, mas se for um motivo de nobreza, a penalidade é privilegiada, a penalidade é diminuída. Agora vamos para o crime comum, crime próprio e crime de mão própria. O crime comum é o tipo penal que não exige nenhuma qualidade específica do agente. Qualquer pessoa poderá praticá-lo. Por exemplo, temos o homicídio, o furto, a lesão corporal. Já o crime próprio, o tipo penal exige uma qualidade específica do sujeito. Como exemplo, nós temos o artigo 312, que versa sobre o crime de peculato, que só pode ser praticado por funcionários públicos.
O crime de mão própria é o tipo penal que exige um sujeito ativo com uma qualidade específica e que realize a conduta de forma pessoal. Exemplo, o crime de autoaborto, previsto no artigo 124 do Código Penal. Passamos agora para o crime instantâneo, crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes. O crime instantâneo tem sua consumação de modo imediato. O exemplo, mais uma vez, é o caso do homicídio. O homicídio tem sua consumação na morte do sujeito. O crime permanente tem sua consumação através do decurso do tempo. Um exemplo é o crime de sequestro e cárcere privado, presente no artigo 128 do Código Penal. O crime instantâneo de efeitos permanentes tem sua consumação de forma imediata, mas o resultado do seu ato se prolonga pelo tempo independentemente da vontade do agente. Por exemplo, a bigamia, presente no artigo 235 do Código Penal. A consumação da bigamia se dá no momento da realização e da celebração do segundo contrato de casamento, mas o efeito da bigamia se prolonga durante todo o período em que os sujeitos estão casados. Atenção! Temos ainda o crime habitual, que depende da repetição de atos do agente, o que caracteriza um modo de vida do agente. Por exemplo, o exercício ilegal da medicina ou o exercício ilegal da farmácia, previstos no artigo 282 do Código Penal. O agente delituoso, nesse sentido, ele cria um estilo de vida, né? Ele vive essa lógica do exercício da medicina e do exercício da farmácia. Não é um simples ato de ser médico ou ser farmacêutico. Ele cria um estilo de vida, ele cria um modo de vida para executar esse crime. Lembrando que uma das grandes vantagens das audioaulas é a possibilidade de pausar e voltar à aula a qualquer momento. Então, aproveite, pause, faça anotações e sempre que possível escute novamente as aulas. Isso vai fazer com que você memorize um pouco mais rápido o conteúdo. Voltando para a classificação dos crimes, nós temos o crime comissivo, crime omissivo e crime de conduta mista. O crime comissivo é o tipo penal que descreve uma ação proibitiva. Exemplo, roubo, previsto no artigo 157. É uma ação. Quando estamos falando de comissão, estamos falando de ação. Já o crime omissivo é o tipo penal que descreve uma conduta omissiva de não fazer. Como exemplo, nós temos a omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Então, sempre que falamos como comissão, ação, lembre-se de um ato de fazer. A omissão é o contrário, o inverso, o ato de não fazer. Além do crime de comissão e omissão, nós temos o crime de conduta mista, que são aqueles em que o tipo penal prevê os dois comportamentos, uma ação seguida de uma omissão. Temos, por exemplo, o crime de apropriação, onde o agente acha coisa alheia, então há uma prática, há uma ação de achar e deixa de restituí-la. No momento em que ele deixa de restituí-la, a coisa que não é dele, existe uma omissão. Então existe a ação de achar e a omissão de restituí-la. Lembrando que o crime de apropriação está previsto no artigo 169, parágrafo único do inciso 2º do Código Penal. Continuando e lembrando que em nossos encontros iremos tratar dos principais tópicos e pontos para a sua prova. Passamos agora a analisar o crime material, crime formal e crime de mera conduta. O crime material é o tipo que descreve a conduta e o resultado naturalístico. Para que ocorra a consumação, é necessário um resultado naturalístico. Por exemplo, o crime de homicídio, que deve haver a morte como seu resultado. Já o crime formal, considerado como um crime de consumação antecipada,
O tipo descreve uma conduta que possibilita a produção de um resultado naturalístico, mas não exige a sua realização. Como, por exemplo, nós temos o crime de extorsão mediante sequestro. O tipo descreve a conduta de sequestrar, bem como descreve o resultado, que é o recebimento de vantagem, na maioria das vezes o recebimento de vantagem pecuniária. Mas, para a sua consumação, basta o sequestro, com o fim de alcançar o resultado. Receber ou não o resultado não está alinhado à prática de consumação ao crime. Havendo o sequestro e havendo o intuito de receber as vantagens pecuniárias, já há consumação do crime de sequestro. Atenção! Vamos ver com atenção a súmula número 500 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. A súmula define que a configuração de crime de corrupção de menores, previstos no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, independe de prova para efetiva corrupção de menores, por se tratar de um delito formal. Agora vamos para o crime de mera conduta. O crime de mera conduta, ele descreve apenas a conduta da qual não decorre nenhum resultado naturalístico externo a ela. Por exemplo, nós temos o porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei do Sistema Nacional de Armas, que é a Lei número 10.826 de 2003. Então, você portar arma não significa que você vai atirar. Somente de estar com a arma é um crime de mera conduta. Vamos agora diferenciar o crime de dano do crime de conduta. O crime de dano consuma-se com a efetiva lesão ao bem jurídico protegido, como, por exemplo, o crime de homicídio, que tem como bem jurídico a vida. Já o crime de perigo ou conduta consuma-se com a possibilidade da lesão ao bem jurídico. Exemplo, dirigir sem habilitação, previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Quanto aos sujeitos envolvidos no delito, nós já teremos o sujeito ativo, que é o executor e o autor do ato, e o sujeito passivo, que é o titular do bem jurídico violado ou ameaçado. O objeto jurídico, o bem jurídico, é o bem ou interesse tutelado pela norma. Por exemplo, no crime de homicídio, o bem jurídico é a vida, enquanto o objeto material, pessoa ou coisa atingida pela conduta criminosa. Exemplo novamente, o crime de homicídio, o objeto material é a pessoa. Agora vamos analisar o fato típico. O fato típico é formado pela conduta, resultado, nexo de causalidade e a tipicidade. A conduta e a tipicidade são elementos considerados como essenciais para o fato típico. Já o nexo de causalidade e o resultado são considerados como elementos eventuais, pois só são relevantes nos crimes considerados como crimes materiais. A conduta é uma ação ou omissão, seja ela consciente e involuntária, dirigida com uma finalidade. Portanto, não há conduta em movimentos inconscientes ou movimentos de reflexo. Como já foi dito, quanto à conduta, os crimes podem ser comissivos ou omissivos, com a ação ou com o deixar de fazer, com a omissão. Já o resultado nada mais é do que a alteração do mundo físico, diferente da conduta, mas causada por ela. O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A relação da ação do agente e do resultado produzido por essa ação, nós vamos dar nexo de causalidade, conceito de nexo de causalidade. Agora, passaremos a analisar o dolo e a culpa. O dolo vem a ser a consciência somada da vontade, consciência e vontade do agente, de acordo com o artigo 18, inciso 1º do Código Penal. O crime doloso
é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Já a culpa é entendida como aquele dever objetivo de cuidar e de ter previsibilidade. Assim, a culpa pode decorrer por negligência, que é deixar de tomar o cuidado devido para evitar o resultado danoso, como por exemplo, não guardar adequadamente os medicamentos em casa, deixando-os expostos e de livre acesso para as crianças. Então você atua com negligência, deixar de tomar os devidos cuidados. Já a imprudência é agir com descuido. Por exemplo, trafegar em alta velocidade. O motorista que trafega em alta velocidade, ele age com descuido ao pilotar o seu veículo. E temos também a imperícia. A imperícia consiste na falta de habilidade ou conhecimento específico para uma determinada profissão, arte ou ofício. Temos como exemplo um médico que realiza uma cirurgia sem conhecer devidamente o procedimento cirúrgico. Então teremos que o dolo pode ser um dolo direto, quando o agente prevê e atua para alcançar o resultado, ou o dolo eventual, quando ele prevê e assume os riscos de produzir o resultado. Já a culpa, por sua vez, pode ser consciente, que prevê e confia que o resultado não se produzirá, ou inconsciente, que não prevê um resultado que era previsível. A doutrina ainda defende a existência do préter-dolo, onde o agente prevê e atua para alcançar o resultado, mas termina por alcançar um resultado mais grave do que o pretendido. Agora iremos analisar a antijuridicidade, ou a ilicitude. A antijuridicidade é a contrariedade do fato com a totalidade do ordenamento jurídico, ou seja, contrária à proibição. Excluem a antijuridicidade, a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal, além do exercício regulado do direito, previstos no artigo 23, inciso 1º, 2º e 3º do Código Penal. Na legítima defesa, é necessário que o sujeito esteja reagindo a uma injusta agressão, atual ou eminente, contra direito próprio ou de terceiro, fazendo o uso de meios necessários de forma moderada. Vamos analisar cada ponto da legítima defesa. A agressão. A agressão é o ato humano, lesivo. Então, toda agressão é a princípio injusta, salvo acobertada por excludente de antijuridicidade. É atual aquela agressão que está acontecendo. É iminente a agressão que ocorrerá no próximo instante. O bem jurídico, próprio ou de terceiro. É possível o uso da legítima defesa para defender um direito do outro, direito do terceiro. Meios necessários. O meio necessário é o menos lesivo ao alcance do sujeito, mas suficiente para afastar a agressão. Uso moderado. O uso moderado é um emprego do meio necessário de forma menos lesiva, suficiente para afastar o agressor. Então, na legítima defesa, sempre busca-se afastar o agressor, interromper a agressão. No nosso próximo encontro, iremos dar continuidade e analisar o estado de necessidade, análise da culpabilidade e os demais casos, iniciando também o estudo da teoria das penas. Até breve. Gostou? Então não pare agora. A próxima aula do Aprendiz Áudio começa em poucos segundos. Aproveite!